Para que a gente possa definir, ou enunciar o teorema que estabelece a igualdade de uma função com a sua série de Fourier, a gente precisa relembrar algumas definições, né? A primeira delas diz respeito à descontinuidade de primeira espécie. Então eu digo que uma função tem uma descontinuidade de primeira espécie em um ponto se os limites laterais da função em A existem e são finitos, mas diferentes. Ou seja, situações como a gente viu aqui nesse exemplo, né, mostra exatamente uma função, tá, cujo limite lateral aqui no ponto zero, seja pela direita ou pela esquerda, pela direita dá 1, pela direita dá menos 1, se eles existem, são valores reais. Portanto, isso é uma descontinuidade de primeira espécie. Por outro lado, se você considerar a função f de x, né, igual a 1 sobre x, quando você desenha aqui o gráfico dessas funções, você tem algo que é mais ou menos assim, né? Você tem uma função, se eu consigo desenhar aqui com a mão, né, que faz isso. Opa, não. Isso aqui, né? Ou seja, no ponto zero, o limite, quando x tende a zero por valores positivos, de 1 sobre x, é mais infinito. Ou seja, o limite não existe, né? Ou é infinito. Agora, o limite quando x vai a zero por este cara é menos infinito, tá bom? Então, em ambos os casos, você não tem não é um limite aqui nesse caso de primeira espécie. Este aqui, sim, é um limite de primeira espécie. Os limites laterais existem, são finitos, tá? E são apenas diferentes. Para simplificar a nossa anotação, a gente vai adotar uma expressão que diz assim: f de A pela direita é o limite de f de x quando x tende a A pela direita. E f de A pela esquerda, né, é o limite lateral à esquerda da minha função f de x no ponto A. É evidentemente que se a função for contínua, há igualdade desses dois caras, né? Bom, nós precisamos ainda definir o que é uma função seccionalmente contínua. Uma função é seccionalmente contínua se ela tiver um número finito, tá, de descontinuidades e todas forem de primeira espécie. Então, funções que se comportam como essa daqui, mesmo que ela tenha mais do que uma descontinuidade, então são funções seccionalmente contínuas. Essa aqui é uma função seccionalmente contínua. E eu digo também que uma função é seccionalmente diferenciável se as seguintes condições ocorrerem, todas elas. Primeiro, a função é seccionalmente contínua, a função é diferenciável nos intervalos entre as descontinuidades, né? E a derivada da função também é uma função seccionalmente contínua, ok? É o caso que acontece aqui, né? Então a gente tem uma função seccionalmente contínua. Neste intervalo aqui, excluindo os extremos, ela é constante igual a 1, então a derivada é zero. Então é uma função contínua e, portanto, é seccionalmente contínua, né? Essa função aqui nesse intervalo vale menos 1, a derivada é zero, é uma função contínua e seccionalmente contínua. Portanto, essa função aqui ela é o conceito de seccionalmente diferenciável. Tá? Se todas... bom, essas são as definições, então. Né? Limites laterais de primeira espécie, né? Descontinuidade de primeira espécie, seccionalmente contínua e seccionalmente diferenciável. Então a gente vai definir agora o teorema da convergência uniforme para a série de Fourier. Se eu tiver uma função definida no intervalo de menos π a π, que seja seccionalmente diferenciável, então a série de Fourier dessa função converge uniformemente no intervalo de menos π a π, né?
E para todo x nesse intervalo, você tem que a série de Fourier calculada nesse ponto x é igual à média dos limites laterais da função no ponto x. Então, se a função é contínua no ponto x, os limites laterais são iguais, portanto, ela é igual à função. Se os limites laterais são diferentes, ela vai convergir para o ponto médio da função. Olha que interessante, né? Então, significa que, neste exemplo aqui, ó, que a gente tem, nesses pontos aqui internos, né? A função, que são contínuas, né? Então a função, a série de Fourier, vai convergir exatamente para esse valor. E nesse ponto também. Nesse ponto de descontinuidade, ela vai convergir para o ponto médio, ou seja, ela vai convergir para o valor, né? A média está aqui, né? Opa, esqueci de trocar aqui o slide. Então, a média vai estar aqui. Então, o ponto vai estar exatamente aqui nessa posição. O valor da série soma exatamente esse valor aqui, o ponto zero. Tá? Na verdade, se você prosseguir aí no desenvolvimento da série de Fourier, você vê que a série de Fourier ela é expansível para todos os reais. Então, ela se torna o que a gente chama de uma função periódica. Então, ela vai se repetir aqui exatamente. Nesses pontos aqui, ela também vai valer o ponto médio, né? Já que é a média desse com esse, dá zero, tá? Tanto nesse caso como nesse caso aqui. Ok? Então é isso que diz esse teorema. Se ela for seccionalmente diferenciável, a série de Fourier corresponde à função nos pontos em que ela é contínua e nos pontos em que ela tem descontinuidade de primeira espécie, ela é a média dos seus limites laterais. Aqui está aquele exemplo da função, né? Então, no exemplo dessa função, a gente viu que a soma, essa função, desculpe, era representada por essa série de Fourier. No ponto zero, a média dá zero. E que se você pegar essa série aqui e substituir x igual a zero, como é uma série de senos, vai dar seno de 0 a 0. Então é uma soma de zeros, né? Soma de 0 dá 0. Como era de se esperar, o valor correspondeu exatamente à média esperada, que era 0. Agora, ela é contínua no ponto x igual a meio. Logo, esse f de meio, né? F de meio é um valor positivo, portanto, aqui ele está nessa posição, o F dele vale 1, né? Ou está aqui, né? Se você preferir, vale 1, tá? Então, esse valor vale 1. Esse valor aqui, quando eu substituo, é seno de 2k mais 1 vezes π sobre 2. Isso aqui é ímpar. Então, se a gente relembrar lá do círculo trigonométrico, né? Para a gente ver esses valores aqui da função. Então, nós temos aqui exatamente, vou tentar desenhar um círculo aqui na mão, né? Mas, opa, círculo não tem nada, né? Um círculo aqui, aproximadamente. Então, aqui eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, né? Então, você observa que quando ele é par, dá 0. Mas quando é ímpar, que é o caso aqui, ele vai alternando entre 1 e menos 1. Tá? Se o k for 0, então eu tenho k aqui, ó, k for 0, o índice aqui é 1. Então, dá 1, positivo. Se o k é 1, vai dar 3, então vai dar menos 1. Se o k é 2, então meu n ali vai dar 5, que vai dar 1 positivo, e assim por diante. Ou seja, é o menos 1 elevado a k, né? Então, por isso que o seno aqui dá exatamente esse valor, menos 1 elevado a k. Né? Então, nós temos aqui o valor menos 1 elevado a k é o seno de 2k mais 1 vezes π sobre 2. E aqui esse termo 4π eu tirei para fora da minha série, tá? E ficou somatória de 1 sobre 2k mais 1.
multiplicando tudo isso aqui, isso tem que ser igual a 1. Multiplicando por π sobre 4, eu tenho que a soma de menos 1 sobre k, 2k mais 1 é igual a π sobre 4. Então, sabendo desse teorema, a gente encontrou o valor da soma de uma série que a gente não conhecia, né? Que é a soma alternada aí dos ímpares, tá? Portanto, o que a gente encontrou foi que k igual a 0, isso aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então, vai dar 1 menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7 e assim por diante. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar π sobre 4. Tá? Então eu usei a série de Fourier para determinar a soma de uma série que eu não conhecia o valor. Bom, relacionado com a série de Fourier, a gente tem uma identidade que permite também determinar valores de algumas outras séries. Por isso ela tem um aspecto bem interessante, é a chamada identidade de Parseval, né? E a identidade de Parseval estabelece o seguinte: se eu tenho uma função que é seccionalmente diferenciável, tá? Para que eu possa representá-la pela sua série de Fourier, e os ANs, os BNs, os coeficientes da série de Fourier, então a identidade de Parseval diz que se eu fizer a integral de menos π a π da função ao quadrado dx, isso é igual ao coeficiente a zero ao quadrado dividido por 2, mais a somatória de 1 até o infinito dos quadrados dos ANs e dos BNs, né? Então você vê que ela relaciona a integral total da minha função no intervalo com os coeficientes da minha série de Fourier, na forma de uma série. Então aqui eu vou obter determinadas séries que podem ser escritas como integrais de determinadas funções. Para verificar isso, basta fazer o seguinte, ó. Imagina que já que eu tenho ela seccionalmente diferenciável, eu posso escrever ela como uma série de Fourier. E se ela é uma série de Fourier, eu posso multiplicar essa função por ela mesma, né? Então eu vou multiplicar f de x por f de x, que vai dar f ao quadrado, e aqui vai aparecer a 0 f de x, mais n igual a 1, a n f de x cosseno de xn, mais bn f de x cosseno de xn. Ora, se ela é seccionalmente diferenciável, a gente viu que ela tem convergência uniforme. Então eu posso integrar essa função aqui no intervalo de menos π a π. E quando eu faço essa integral vai ficar a integral de f ao quadrado, que é f vezes f, tá? E aqui, lembra que eu tenho sempre no a0 multiplicado pelo cosseno de zero. Então vai ficar a integral da f de x vezes o cosseno de 0x, que é nada mais é do que a nossa representação, tá? Quase a nossa representação aqui do AN, do A0. O que faltou foi multiplicar por π. Então, se eu fizer as integrais aqui, ó, aqui vai aparecer a integral da f de x cosseno de nx. Isso aqui é o AN vezes π. Isso aqui vai ser o BN vezes π, quando eu fizer a integral. Portanto, eu tenho aqui, ó, fazendo a integração, ó lá, eu tenho a integral de menos π a π de f ao quadrado, a 0 sobre 2 integral de menos π de f de x dx, tá? Mais a somatória infinita do AN integral de menos π a π de f de x cosseno de nx, mais BN integral de menos π a π de f de x seno de nx. A integral de f de x é a 0 vezes π, né? Por causa dessa relação que a gente viu aqui atrás, né? Acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó, tá? Quando o n é 0, isso aqui dá 1. Então, eu tenho exatamente que o a0 vezes π é a integral de menos π a π de f de x dx. Tá? Este cara que está aqui é o AN vezes π, pela mesma relação, né? Multiplico por π, integral de menos π a π de f de x cosseno de lx. Então, aparece aqui, ó. O que aparece aqui é o AN vezes π. E da mesma forma, esse cara aqui é o BN vezes π. Ora, posso multiplicar toda essa equação por 1 sobre π, então vai ficar 1 sobre π, vai simplificar o π aqui vai ficar o a0 ao quadrado. Cuidado que o 2 não está elevado ao quadrado, hein? É só o a0. Mas, aqui tudo multiplicando por π vai simplificar esse π, vai ficar n ao quadrado mais bn ao quadrado. Essa aqui é exatamente a minha identidade de Parseval. Tá?
Vamos ver como isso acontece com a nossa função que a gente fez lá atrás, né? Lá quando a gente calculou, a gente encontrou 0 para o AN, 0 para o BN, e o BN 0 se o N for par, e BN igual a 4N sobre π se o N for ímpar. Então, se eu substituir agora na minha identidade de Parseval, eu vou ficar aqui com a integral, né? A minha função é f de x, mas ela é f de x, ela é 1 e menos 1. Quando eu estou levando ao quadrado, ela fica 1 no intervalo inteiro de 0 a π, de menos π a π. Então é o mesmo valor. Portanto, ó, ficou igual a 1. Então eu tenho a integral de menos π a π de f ao quadrado de x dx igual ao a0 ao quadrado, mais a somatória de an ao quadrado mais bn ao quadrado. Vou substituir. A minha função deu igual a 1, então ficou a integral de menos 1 a 1 de 1 dx. O a0 é 0, então ficou a 0 ao quadrado sobre 2, mais o n somando 0 ao quadrado mais bn ao quadrado. Ok? Portanto, essa integral aqui de menos π a π vai dar x. X substituindo vai dar π menos π, ou seja, vai dar 2π. Simplificando aqui dá 2. E essa somatória aqui só sobrou somatória de bn ao quadrado. Como o meu bn ele é um coeficiente que às vezes é par, para o par é 0 e para o ímpar é diferente de 0, eu vou eliminar os zeros, né? Então, vou considerar só a soma dos ímpares. K de 0 é de 4 sobre 2k mais 1π ao quadrado. Portanto, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 16π ao quadrado que eu tirei em evidência, e 1 sobre 2k mais 1 ao quadrado. Isso tem que ser igual a 2. Multiplicando agora por π ao quadrado sobre 16, eu chego que a série 1 sobre 2k mais 1 ao quadrado é igual a π ao quadrado sobre 8. Olha que interessante. Então, usando a identidade de Parseval, eu obtive que as séries formadas pela soma dos quadrados dos ímpares, né? Não tem muito espaço aqui, mas basicamente é 1 mais 3 ao quadrado, 1 mais 5 ao quadrado, mais assim por diante, né? 1 sobre 2k mais 1 ao quadrado, mais assim por diante. Se eu somar tudo isso, isso vai dar π ao quadrado sobre 8. Tá? Bom, e quando é que eu vou usar cada caso, né? Quando eu vou usar a função para determinar o valor de uma série e quando eu vou usar a identidade de Parseval. Em geral, quando a identidade de Parseval tem uma potência par, quando a série que eu quero mostrar tem uma potência par, muito provavelmente é pela identidade de Parseval, né? Já que eu tenho aqui o termo relacionado, ok? Neste caso aqui, a minha série não tinha potência par, né? Então, como não tinha potência par, quando eu elevar ao quadrado, vai aparecer exatamente o quadrado que eu estou relacionando aqui, ok? Se eu não usar quadrado, provavelmente ela vai aparecer, se eu não usar a identidade de Parseval, ela iria aparecer potência 1, que não é a relação que eu queria, tá bom? Então, essa identidade, ela pode ser usada, eu posso determinar o valor de determinadas séries usando a expressão da série de Fourier, calculada em um determinado ponto do meu domínio da função, ou eu posso usar a identidade de Parseval, com os coeficientes da série e a função propriamente dita, para determinar o cálculo de uma determinada série.